Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos nós, mais uma vez, para mais um vídeo, onde nós discutiremos um pouco mais acerca dessa tensão que há entre a lei e a fé. Se nós não entendermos, e do ponto de vista bíblico, sob uma perspectiva eminentemente escriturística, a importância, o sentido da lei e a importância e o sentido da fé, nós tenderemos a errar ao tentarmos viver balizados sob a égide destes dois conceitos, lei e fé, ou lei e graça. Eu quero começar lendo um trecho da página 33 do livro Primeiros Escritos, de Ellen White. Ela diz aqui: vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Perceba como é grave, ou como são graves as implicações de se assumir o que está escrito aqui, o que foi escrito acerca do sábado por Ellen White. O sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. O grande fator que une os corações dos queridos de Deus. Muro de separação e fator que une os corações dos filhos de Deus. Percebam como a Igreja Adventista atribui ao sábado um papel que, enquanto lei, essencialmente lei, ou letra da lei, o sábado nunca teve. Alguém pode dizer, mas espera lá, por que Deus então disse para o povo de Israel que o sábado seria um sinal entre ele e o seu povo? Bom, nós poderíamos dizer a mesma coisa acerca da circuncisão. Se nós lermos Gênesis capítulo 17, nós vamos perceber que a circuncisão também seria uma espécie de sinal. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 17 o seguinte: o seu nome, a partir do verso 5, o seu nome não será mais Abrão e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Vocês estão percebendo aqui? Deus ordenando Abraão a circuncidar todo macho a partir do
do 8º dia do nascimento, todo macho da sua casa deveria ser circuncidado. E Deus então estabelece a circuncisão, aqui no verso 11, como sinal de aliança. Mas como é que Deus determinou, em que período Deus determinou que Abraão circuncidasse todos da sua semente a partir do 8º dia? Todos os machos a partir do 8º dia. Em que circunstância? Foi antes de Abraão ser justificado por Deus? Ou foi depois? Deus justificou Abraão, todos nós sabemos, justificou Abraão por meio da sua fé. Por meio da sua fé. E essa justificação de Deus sobre Abraão aconteceu depois que ele recebeu a ordem para se circuncidar e circuncidar todo macho entre o seu povo a partir do 8º dia do nascimento. O que acham vocês? Veja, a ordem para circuncisão foi dada depois que ele foi justificado pela sua fé. Em Gênesis 15, versículo 6, nós temos uma afirmação: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus justificou Abraão por sua fé. Deus não justificou Abraão, não considerou-o justo, ou seja, não lhe deu as chaves das portas dos céus, somente depois que ele foi circuncidado ou depois que ele passou a praticar a circuncisão entre os seus descendentes. Ou seja, a circuncisão como sinal entre Deus e seu povo, o povo de Abraão, não foi estabelecida antes dele ser justificado como condição sine qua non. Percebam isso é importante. Mas depois dele ter sido justificado. Portanto, a circuncisão também era um sinal de pertencimento à comunidade da aliança, à comunidade do pacto que Deus fez com um determinado povo. Deus faz firma esse pacto com Abraão primeiro. Só que antes de firmar esse pacto da circuncisão, um pacto marcado pela circuncisão, pelo rito da circuncisão, Deus já o havia justificado. Deus já o havia justificado. Então nós temos dois sinais entre Deus e o seu povo. Dois sinais. O primeiro sinal da circuncisão. Para se pertencer à comunidade do pacto, à comunidade da aliança, antes de qualquer coisa era necessário o que mesmo? Circuncidar a pessoa no 8º dia do seu nascimento. No 8º dia do seu nascimento. Este era o primeiro sinal. O sinal de pertencimento à comunidade da aliança. Agora, é interessante perceber que em Deuteronômio capítulo 5, vamos ler agora, abram aí comigo, Deuteronômio capítulo 5. Deus diz algo interessante para o povo de Israel, recém-liberto do cativeiro egípcio. Ele diz, do verso 1 ao 3, tá? Deuteronômio 5, de 1 a 3. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês o aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Interessante, Deus fez um pacto com Abraão.
E depois que Deus libertou, através dos seus atos poderosos, seu povo do cativeiro egípcio, Deus então firmou um novo pacto, uma nova aliança com seu povo. E Moisés nos diz aqui em Deuteronômio que este pacto, este outro pacto, esta nova aliança, não foi firmada com Abraão. Veja, olha o que o verso 3 está dizendo. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança. Quando Moisés expressa que não foi com os nossos pais, ele quer dizer o seguinte: olha, não foi com Abraão, com Isaac e Jacó que Deus estabeleceu esta aliança que ele está firmando agora conosco aqui no Monte Horebe, ou Monte Sinai. Este aqui é um novo pacto, uma nova aliança. Este novo pacto, essa nova aliança aqui do Monte Horebe, do Monte Sinai, não tem... Ele não constitui o mesmo pacto, a mesma aliança que ele fez com nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Percebam isso. Onde é que o irmão quer chegar com isso? Veja, é simples. Em Êxodo 31, vamos lá para Êxodo 31. Êxodo capítulo 31, verso 12 em diante. Êxodo 31, do verso 12 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então veja, no pacto, na aliança que Deus fez com Abraão, o sinal era a guarda do sábado? Não, o sinal era a circuncisão. Agora, nesta aliança, neste pacto que Deus firma com o seu povo, após a libertação do cativeiro egípcio, qual é o sinal? Qual é o sinal? A guarda do sétimo dia da semana, a guarda do sábado. Aí, alguém pode perguntar, isso significa que o sábado suplantou o sinal da circuncisão? Não. Não. O sábado foi, digamos, adicionado. Ele foi adicionado. Porque agora Deus estava firmando uma aliança, um pacto com todos aqueles que ele libertou do cativeiro egípcio. Este pacto, ele foi um pacto mais amplo, porque Deus estabeleceu ali um conjunto de normas, um conjunto de leis e ordenanças, que somava 613 ordenanças. Este pacto que Deus estabeleceu com aqueles que ele libertou do cativeiro egípcio foi um pacto maior, mais amplo do que aquele pacto que ele estabeleceu com Abraão. Mas qual era o sentido, o que diferenciava o pacto que Deus fez com Abraão do pacto que ele fez com o povo que ele libertou do cativeiro egípcio? Deus, quando fez um pacto com Abraão, e evidentemente ao fazer um pacto com Abraão, ele faz um pacto com a sua descendência, Isaac, né? Não Ismael. Isaac era o filho da promessa. Jacó, não Esaú, Jacó. Jacó foi o escolhido de Deus. Esse pacto, em essência, ele era diferente do pacto que Deus agora estava afirmando com aqueles a quem ele retirou com mão forte do cativeiro egípcio. Veja, abra comigo em Êxodo capítulo 20. Vamos ver para quem era
Para quem foi que Deus estava direcionando essas normas, esses regulamentos, essas ordenanças agora, que configuravam este novo pacto que, segundo Moisés, capítulo 5 de Deuteronômio, não era o mesmo pacto que ele havia firmado com os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja com quem Deus estava firmando esse pacto agora. Olha, Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vejam, então este novo pacto que Deus estava firmando agora tinha um endereço certo. Abram agora em Deuteronômio 5. Tinha um endereço certo. Para quem é que Deus estava direcionando este novo pacto, esta nova aliança? Com todos aqueles que ele havia tirado do Egito, da casa da servidão. É muito claro isso aqui, meus queridos. Está muito claro isso aqui. Esta aliança do Horebe, do Monte Sinai, ela é específica para um determinado povo. Sou eu que estou tentando dar ênfase naquilo no qual a Bíblia não dá? Pelo contrário, eu estou mostrando os textos para vocês. Voltemos a Deuteronômio 5 e leiamos então do verso 12 em diante. Olha só. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Quando foi que Deus ordenou isso? Logo após libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Não foi ali em Êxodo 20 que Deus ordenou primeiro ao povo recém-liberto guardar o sábado. Se você abrir o livro de Êxodo, nos capítulos 15 e 16, você vai perceber que antes de pronunciar com pompa e cerimônia, com uma cerimônia marcada pela presença poderosa e terrível do Deus de Israel, ali no verso 20, ali no capítulo 20, Deus já havia anunciado essas ordenanças, esses mandamentos para Moisés. Nos capítulos 15 e 16 de Êxodo, você tem isso aí muito claro. Quer dizer que o pronunciamento das leis em Êxodo 20 era só o quê? Era uma espécie de cerimônia de inauguração. Deus estava agora, através de Moisés, divulgando todas essas leis, todas essas normas, todas essas ordenanças que fundamentavam agora este pacto que Deus estava fazendo com esse povo que ele tirou da escravidão egípcia. Então, Deuteronômio 5,12, guarda o dia de sábado para o santificar, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Perceba que Deus tinha uma preocupação, não especificamente com as pessoas do povo. Deus tinha uma preocupação de fazer com que até mesmo os animais e até mesmo os servos, que provavelmente seriam servos estrangeiros, vindo de outros povos, de outras etnias, ou até mesmo de outras nações, também participassem desse descanso. Essa é uma preocupação geral de Deus. Verso 15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Veja, olha, aqui em Deuteronômio, a justificativa para se guardar o sábado foi direcionada para quem mesmo? Para aquele povo que Deus havia libertado
do cativeiro egípcio. Para aquele povo, que agora já perambulava pelo deserto há quase 40 anos. Isso aqui foi escrito quase 40 anos depois que Deus havia liberto o seu povo do cativeiro egípcio. Então Deus faz questão de reafirmar o mandamento do sábado, dentre outros. Eu estou citando aqui, dando ênfase a esse exclusivamente, né? Mas Deus faz então questão de reafirmar para o povo, quase 40 anos depois da libertação do cativeiro egípcio, que porque eles foram libertos do cativeiro egípcio, Deus estava agora ordenando uma rigorosa guarda do sábado, e nós sabemos como era rigorosa de tal forma que quem desobedecesse a esse mandamento tinha que ser o quê? Morto, eliminado dentre o povo de Israel, Tão rigorosa deveria ser a guarda do sábado. Direcionada a quem? Àquele povo que ele havia libertado do cativeiro egípcio. Então, esse mandamento, ele tinha um tempo de duração. Veja que, eu não vou ler agora, porque são vários textos, mas vocês já sabem, vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Tanto a circuncisão quanto o sábado tinha a característica da perpetuidade, do para sempre, nas suas gerações. Lá em Êxodo nós vimos isso. O sábado deverá ser guardado nas suas gerações. Geração de que povo? De todas as nações da terra? Não. Do povo de Israel. Deus queria que esses mandamentos fossem perenizados, digamos assim, através, evidentemente, da sua obediência. Circuncisão, guarda do sábado. Agora, nós sabemos que o povo de Israel, naufragou na obediência, inclusive na obediência quanto à questão do sábado. E um dos motivos pelos quais o povo foi levado cativo para a Babilônia foi a transgressão justamente deste mandamento aqui, o mandamento do sábado. Um dos motivos, não foi o motivo principal que determinou o povo ser levado cativo para a Babilônia. Mas a desobediência com relação a este mandamento foi um dos motivos determinantes que levaram o povo a se tornar um povo cativo, a passar 70 anos como cativos de Babilônia, a verem a sua cidade, Jerusalém, a sua capital destruída, o templo maravilhoso que Salomão construiu, destruído, o nome de Deus blasfemado entre os ímpios. Por conta de que mesmo? Por conta disso, por conta da desobediência. E por isso mesmo, por conta dessa desobediência, Deus, em Isaías, vamos lá abrir comigo, Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ele diz o seguinte aqui em Isaías capítulo 1, a partir do verso 4. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. Deus está falando aqui a respeito do seu povo. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, olha. Desprezaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada. Terra de Israel. As cidades foram consumidas pelo fogo. Quantas lavouras, os estrangeiros as devoram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião, Jerusalém,
Foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aí Deus faz um questionamento mais grave ainda. Diz aqui, a partir do verso 10, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, verso 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Veja, Deus se recusando a aceitar essa manifestação de uma adoração proveniente de corações impuros, profanos. Deus já não aceitava mais a adoração do seu povo nas festividades cerimoniais, nas guardas de todos os sábados. Deus já não suportava isso mais. Isso não agradava a Deus, não estava agradando mais a Deus. Por que não estava agradando mais a Deus? Porque o interior das pessoas que se envolviam com aquelas cerimônias estava corrompido, como diz aqui os versos 5 e 6. Não há nada são nessas pessoas. Todas elas estão corrompidas. Todas elas. E Deus não pode aceitar, Ele não se satisfaz com cerimônias provenientes de pessoas profanas e impuras, cheias de pecado e corrupção. Por isso ele diz que ele já não suportava mais a adoração daquele povo nos dias de festividades, que eram sábados. Não era só o sétimo dia. O sétimo dia era uma festividade semanal, como Levítico 23 deixa muito bem claro. Mas haviam as festividades mensais, festas da lua nova, e as festividades anuais, as demais festas, que eram o quê? Sábados. Eram sábados. Deus não estava suportando mais isso, e isso não agradava mais a Deus. Vejam que guardar o sábado, porque o sábado era simplesmente uma lei, não satisfaz Deus. Não deixa Deus feliz. Tem muita gente que vai bonitinho para a igreja no sábado, se veste bonitinho como um santinho, mas Deus sabe o que se passa no coração desses. Não estou falando que todos que observam o sábado são assim. Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que todos que vão adorar a Deus nos sábados dentro dos templos adventistas vão com seus corações impuros e profanos. Não estou falando isso. O que eu quero dizer é que de nada adianta você adorar Deus no seu sábado. Estou falando o seu, não é o de Deus, não, é o seu que está me vendo aí agora. Não adianta nada se a sua vida está em cacareco, se o seu interior está podre, se você possui uma mente corrompida, poluída, profana. Deus não aceitava essa adoração de gente assim. Aqui em Oséias, estava tentando encontrar um texto semelhante. Aqui em Oséias, achei, onde por conta dessa corrupção endêmica no seu povo, Deus já não estava mais, já não era do agrado de Deus mais a receber a adoração desse povo nos dias de sábado. Como vocês viram lá em Isaías, Deus já estava cansado disso, Deus nem olhava para isso mais. Olha que povo hipócrita, corrompido por dentro.
e querendo me adorar aqui nos dias de sábado, pensando que eu vou aceitar a adoração deles só porque é sábado, só porque eles estão me adorando no sábado. Vejam que Oséias, capítulo 2, versos 10 e 11 nos diz: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Isso aqui é uma sentença contra Jerusalém, povo de Jerusalém. Farei cessar toda a sua alegria, farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Veja, Deus prometendo para o povo de Israel o seguinte: olha, eu farei cessar, o que mesmo que ele faria cessar? Suas festas, as festas de lua nova e os seus sábados. Mas por que mesmo Deus, através do profeta Oséias, fez essa dura profecia? Pronunciou esta dura profecia contra o seu próprio povo? Por conta daquilo que nós denunciamos através do profeta Isaías. Então, o que esses textos nos mostram? De que guardar a lei por guardar a lei não vai resolver o seu problema, meu irmão adventista do sétimo dia. Quando eu digo guardar a lei, é observá-la aparentemente. É observar a lei de forma aparente, de forma a mostrar para os outros que você está, entre muitas aspas, guardando a lei. De nada adianta você guardar a lei, especialmente a lei do sábado, se o seu coração, se a sua mente está distante de Deus e muito distante, o que é pior, do seu evangelho da graça. Guardar o sábado com aquele espírito de Senhor, eu estou fazendo a minha parte, faça a sua agora, por favor. É com esse espírito. Você acha que com esse espírito Deus olhará com bondade e misericórdia para você? Com aquele mesmo espírito farisaico que dominava os judeus da época de Jesus? Você acha mesmo? Jesus, o tempo passa, o tempo voa aqui, né? Jesus, em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, olha isso aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meu querido irmão adventista do sétimo dia, preste atenção nisso. Vejam que essa grande comissão, essa grande ordem, essa imperiosa ordem, dentre outras coisas, preconiza o seguinte: nós devemos ensinar os nossos discípulos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou guardar. Olha como isso é importante.
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Olha como isso é importante. Então nós temos que ensinar os nossos discípulos, e eu tenho procurado fazer isso aqui na TV Caminho Livre com os meus, o quê? Que eles procurem guardar tudo que Jesus ordenou guardar. E aí, eu me volto de novo para um debate que eu assisti recentemente. Assisti no YouTube, um debate que foi realizado numa rádio lá em São Paulo entre um adventista e um não adventista, um evangélico, um cristão evangélico, a quem eu reputo ser uma pessoa do bem, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, até que me prove o contrário. Então houve esse debate entre esse adventista e esse cristão evangélico. E o adventista fez duas afirmações concernentes ao sábado. Porque a discussão era, cristão deve guardar o sábado ou não? O Novo Testamento fala alguma coisa a esse respeito, né? Ordena isso. E o adventista diz que sim. O adventista disse que sim, Jesus ordenou a guarda do sábado. Ao que o cristão evangélico perguntou onde está isso? Jesus ordenando a guarda do sábado. Aí o adventista saca a sua Bíblia rapidamente, fogosamente, abre aqui em Mateus 24, abre comigo aí, Mateus capítulo 24, verso 20. O adventista provando por cristão evangélico que Jesus ordenou guardar o sábado. E que guardar o sábado é uma ordenança válida para os dias de hoje, hein? Isso aqui é mais importante. Então ele lê aqui Mateus 24, 20. O texto diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno nem no sábado. Então este foi o primeiro texto que o adventista sacou, né? Elencou, para afirmar que aqui Jesus está sim ordenando a guarda do sábado nos nossos dias atuais, século 21, 2022, planeta Terra, cristãos de todas as matizes devem guardar o sábado por conta desse texto aqui. Porque isso aqui é uma ordem de Jesus, segundo o adventista, para que se guarde esse dia, para que se observe esse dia. Isto aqui, meus irmãos, me perdoem, não há como não há como eu não rir de tal afirmação. Quem fez esta afirmação, é óbvio que eu não vou falar, não vou citar o nome, mas esta afirmação, ela é tão ridícula, tão patética, que eu fico assustado de saber ou em saber que esta afirmação de que aqui em Mateus 24, 20, Jesus está ordenando a guarda do sábado, inclusive para nós cristãos que vivemos hoje no século 21, a guarda do sábado. Essa afirmação, ela é procedente de alguém que tem mestrado em teologia. Jesus, misericórdia sobre esta alma, Senhor. Misericórdia. Olha, esta orientação de Jesus, se você ler todo o capítulo 24, você vai perceber em que circunstância ela deveria ser aplicada. Jesus está tratando aqui no Monte das Oliveiras, no Olivete, sobre o que? Está trazendo profecia, uma profecia que evidentemente deveria chocar a todos os judeus que estavam ouvindo ele ali, naquele momento. Deveria trazer uma preocupação, um horror, ansiedade, temor. Por quê? Porque Jesus estava aqui profetizando para os seus discípulos o seguinte: olha, virá um tempo tenebroso, um tempo horrível para vocês judeus,
A sua cidade será completamente destruída, o templo será novamente destruído. Os exércitos do povo romano, o povo que domina vocês, que oprime vocês, irá cercar a cidade, irá produzir males como nunca antes se viu dentro de Jerusalém. E foi isso exatamente que aconteceu. Todos nós conhecemos a história, não precisamos ficar estacionados aqui. Só que Jesus, veja, ele faz uma mescla. Ele mescla um discurso. É óbvio que o discurso é escatológico, porque ele trata de coisas relativas àquele tempo, o tempo dele e dos seus discípulos, das pessoas da época, já que ele está tratando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, só que ele mescla esse discurso primordialmente escatológico, circunscrito apenas à destruição de Jerusalém no ano 70. Sim, ele faz isso, só que mesclado a esse discurso escatológico direcionado para aqueles dias, estão também orientações e advertências e exortações que deveriam ser observadas nos últimos dias literais da Terra, da história da Terra. Quando o povo cristão estiver sendo perseguido pelo anticristo, pelo povo do anticristo, pela besta do Apocalipse. Aí muita gente pode falar, então, você está concordando que o sábado deve ser guardado também agora nos últimos dias? Não, senhor, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem alguns detalhes das orientações de Jesus aqui nesse discurso que não se aplicam agora ao século 21 ou agora nos últimos dias, quando pouco antes de Jesus voltar, o anticristo, a besta do Apocalipse, se manifestar. Tem algumas orientações que não se aplicam a esses dias. O sábado é uma delas. Jesus está dizendo, olha, vocês devem orar a Deus para que a vossa fuga de Jerusalém não aconteça nem no inverno. Então nós deveríamos observar o inverno também, né? Já que Jesus está citando a questão do inverno. O adventista diz que se tem que guardar o sábado por conta disso aqui, o inverno também tem que ser guardado, por quê? Porque Jesus está citando o inverno. Orem para que vossa fuga não aconteça no inverno, porque o inverno é santo, né? O inverno é sagrado, o inverno tem que ser observado, mas junto com o inverno, o dia do sábado também, o sétimo dia também tem que ser guardado. Meus queridos, é tão ridículo, é tão patético fazer essa distorção, produzir essa distorção textual, exegética na palavra de Deus, é tão ridículo. E eu diria mais, ou mais longe, isso é perigoso, porque você corre o risco de determinar algo para as pessoas que Deus não está determinando de fato e de verdade. Ora, por que não? Simples, muito simples. Em Mateus 28 nós lemos que Jesus pediu para que nós ensinássemos os nossos discípulos a guardar tudo o que ele havia ordenado. E Jesus nunca ordenou absolutamente ninguém a guardar o sétimo dia da semana. Me mostrem na Bíblia Jesus dizendo o seguinte, olha, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Lembrem-se de guardar esse dia. Guardem esse dia, porque esse dia é sinal entre Deus e vocês, entre mim e vocês, e se vocês não guardarem, vocês não serão selados, o anticristo vai selar vocês com o sinal dele, se vocês não observarem a guarda do sábado. Quando foi que Jesus disse isso? Se o sábado é tão importante assim como Ellen White, todos os adventistas afirmam ser. Vi que o santo sábado é e será muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. Né? O sábado é o grande fator que une os corações dos queridos filhos de Deus. Muro de separação. Olha, para ser muro de separação, Jesus teria que ter feito, no mínimo, um discurso sobre esse pretenso muro de separação. Pelo menos um discurso de Jesus. Orientações precisas, provenientes da boca santa do Senhor Jesus.
a respeito desse assunto. Aí vem o adventista, metido a besta, metido a sabichão, a sabe mais que todo mundo, e diz o seguinte, tá vendo? Jesus aqui em Mateus 24:20 ordenou guardar o sábado. Então ele ordenou guardar e santificar o inverno também, ô sabichão. Porque se você diz que quanto ao sábado, né, há por trás disso aqui, né, a ordem implícita de se guardá-lo, de se santificá-lo, de se observá-lo conforme o mandamento, o inverno também tem que ser colocado nessa questão aqui, ô sabichão, sabe tudo. Agora, por que você é seletivo na questão do inverno e não é na questão do sábado? Seletividade, né? Seletividade aqui. Esse foi um texto elencado pelo adventista para dizer que no Novo Testamento há sim a ordem para se guardar o sábado. Esse é um texto, né, que é ridículo, isso aqui. É ridículo. Né, isso aqui não é digno nem de reprimenda, de nada. Por quê? De tão ridículo que é isso aqui. Tão ridículo que é essa ordem. Orai para que a vossa fuga da onde? Não aconteça nem no inverno nem no sábado. Mas por que será que Jesus, então, advertiu os discípulos para que isso não ocorresse? Porque no sábado as cidades estariam com as portas fechadas, cidades dos judeus. No sábado não haveria possibilidade de arrumarem um transporte. No sábado as coisas ficariam difíceis porque o povo judeu observava esse dia. Male, mas ainda observava. Muitas coisas não eram permitidas, as portas eram fechadas. Como fugir nessas circunstâncias? E o inverno por quê? O inverno castigaria as pessoas. O inverno castigaria quem estivesse fugindo, quem não tivesse condição de se abrigar sob um teto, de ter que dormir ao relento, né? Com a iminência de ser morto pelo próprio frio. Porque ali também neva naquela região. E neva muito, faz muito frio ali. Então, por isso é que Jesus orienta os discípulos a orarem, para que a fuga deles de Jerusalém, naquela época específica ali, do ano 66 em diante, até a destruição de Jerusalém, não ocorresse nem no inverno nem no sábado. Porque eles provavelmente não conseguiriam fugir, tanto no inverno quanto no dia de sábado. Seria quase que impossível fugir, tanto no inverno quanto no sábado. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje, isso aqui não tem nada a ver com Jesus ordenando, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nada disso. Agora, outro texto citado pelo adventista para dizer que o sábado deve ser guardado, aqui no Novo Testamento, pasmem os senhores, se encontra aqui em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Verso 6, primeiro diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem, olha aqui, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O adventista disse que isso aqui é uma ordem para que se guarde o sábado agora nos últimos dias, quando o anticristo ou a besta se manifestar e começar a exigir a adoração. O adventista teve o disparate de dizer que isso aqui é uma ordem para se guardar o sétimo dia da semana, porque é somente no mandamento do sábado que se encontra essa justificativa aqui, ó. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí, para corroborar e consubstanciar esta sua afirmação ridícula, ele diz aqui, olha, verso 12, aí ele cita, olha, tá vendo como isso aqui está dentro do contexto, né? Do contexto da lei, da guarda da lei. Ele diz aqui no verso 12:
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está vendo? Isso aqui é uma marca característica do povo que será perseguido pela besta, pelo anticristo agora nos últimos dias. E uma das características desse povo será o quê? A guarda do sábado, porque é só no sábado que está escrito aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui no Apocalipse 14... a Bíblia está, assim, ordenando a guarda do sábado, porque o sábado é mandamento, o sábado é lei. É outra distorção ridícula do texto bíblico. Meus queridos, quando Jesus pensava em mandamentos, quando ele falava em termos de mandamentos, quando ele raciocinava, quando ele discutia, quando ele dialogava, quando ele ensinava, quando ele ministrava em termos de mandamentos, o que passava pela cabeça de Jesus? Será que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, pode nos dar uma pista? Pode nos fazer algumas revelações acerca disso? Abram comigo em Mateus capítulo 22... capítulo 22, leiam comigo, do verso 34 em diante. Mateus 22, leiam comigo, do verso 34 até o 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei, mestre? Qual é o grande mandamento na lei? Olha, o que eu vou dizer aqui agora é só uma opinião minha. Uma opinião minha, não vou brigar com ninguém se discordar de mim, não. Mas eu penso que o adventista, ele se aborrece muito com esse trecho aqui da Bíblia. Ele se aborrece. Eu não estou dizendo que todos, né, vão se aborrecer, mas alguns se aborreceriam, teriam condições de se aborrecer. Por quê? Porque eis agora aqui uma oportunidade dada, oferecida pelos fariseus, para que o Senhor Jesus, que é Senhor do sábado também, pudesse enaltecer o mandamento. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Vocês estão me assistindo agora, até você mesmo, adventista do sétimo dia. Você não concorda comigo que isso aqui era uma grande oportunidade de Jesus ressaltar a importância do mandamento sabático? Não era? Isso aqui não foi uma oportunidade que ele teve? Eu penso que sim. Mas se você discordar de mim, tudo bem. Mas vamos continuar a leitura. Verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vejam as palavras utilizadas pelo Senhor, ordenando-nos. Veja, isso aqui é uma ordem de Jesus, ordenando-nos a guardar este mandamento aqui, olha. Amar a Deus de todo o quê? Do nosso coração, nossa alma, nosso entendimento. Coração, alma, entendimento. Amar a Deus, amar a Deus. Alguém pode dizer o seguinte: mas guardar o sábado estava incluso aí, nesses critérios. Ninguém poderia amar a Deus se não guardasse o sábado, o sétimo dia da semana. Ninguém poderia amar de coração, alma e entendimento a Deus se não guardasse o sábado. Bom, eu já ouvi essa afirmação. Esta afirmação, ela é o quê? Ela é o quê? Ela é uma afirmação legalista. E Jesus não entra aqui nesse mérito. Jesus não entra nesse mérito por uma simples razão, meus queridos. Para se amar a Deus de coração, alma e entendimento, eu não preciso guardar
um determinado dia da semana, seja ele o sexto, seja ele o sétimo, seja ele o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Não há este impedimento de amar a Deus. Não há este impedimento de amar a Deus de todo coração, alma e entendimento num determinado dia. Se fosse assim, somente no sábado. No sábado, somente no sábado é o que eu teria condições de amar a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento. Este mandamento aqui, ele não está circunscrito a tempo. Ele não está circunscrito à questão do tempo. Ponham isso nas vossas cabeças e corações. Se o sábado devesse ser guardado, Jesus, com toda certeza, falaria sobre isso aqui nesta ocasião, porque lhe fora dada uma grande oportunidade para falar sobre esse assunto. No entanto, ele não faz nenhuma menção a sábado aqui. E ele continua, verso 38. Este é o grande primeiro mandamento, amar a Deus, né? De coração, alma e entendimento. Todo, né? Todo. Verso 39. E o segundo, olha só, e o segundo, semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí ele arremata. Olha o arremate de Jesus aqui. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu sei que esse vídeo está longo, eu sei que ele já está longo demais, tem quase 1 hora, eu sei. Mas preste atenção nisso aqui, meu irmão. Não desligue esse vídeo, não para ele agora não. Não para ele agora não, para você não perder o raciocínio da palavra de Deus. Jesus, o nosso Senhor, Jesus está dizendo o seguinte, olha, amar a Deus de todo coração, alma e entendimento. Todo. E amar ao próximo como a si mesmo. São esses dois grandes mandamentos. São estes os dois grandes mandamentos da lei. E tem mais, hein? Aí Jesus amplia essa questão. Toda a lei, eu vou falar bem baixinho. Toda a lei e os profetas, toda lei, profetas. A que se refere isso aqui? Quando Jesus diz leis, profetas. Não é o Velho Testamento como um todo? Não são a todas as 613 ordenanças e leis contidas ali no Velho Testamento? Jesus diz que tudo isso depende, olha só, é dependente, não vive sem amar o mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Estes são os dois grandes mandamentos, e destes dois grandes mandamentos dependem lei e profetas. Toda a lei e os profetas. Todo o Velho Testamento é dependente desses dois grandes mandamentos. Percebam, meus queridos irmãos, a grandiosidade do que a palavra de Deus está, através de Jesus, nos ensinando aqui. Não fixe a sua ideia, seu pensamento, não dê ênfase naquilo que Jesus não deu. Quanto à questão do sábado em si. Pensem nisso. Pensem seriamente nisso. Então, quando ali em Apocalipse 14 descreve o que acontecerá com o povo de Deus, que é caracterizado ali como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, não pensem vocês que guardar o sábado será um muro de separação, um fator que unirá os corações dos filhos de Deus nessa época. Porque isso não está escrito. Isso é uma distorção exegética da palavra de Deus. Jesus, quando pensa em termos de mandamentos, está claro aqui ou não está claro através desse texto de Mateus? O que ele pensava?
O que os apóstolos pensavam, assim como Jesus, acerca de mandamentos? O que eles pensavam em termos de mandamentos? Tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. Baseados no que Jesus diz aqui. Baseados no que ele diz aqui. Vejam, eu quero ler mais uns textos rapidinho para irmos para o final desse vídeo. Leiam comigo João 15:17. João 15:17. É um capítulo do Evangelho de João onde Jesus fala muito sobre mandamentos, né? Olha o verso 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Mas vejam, procure aqui no capítulo 15, ou até mesmo em todo o livro de João, Jesus ordenando alguém guardar o sábado do sétimo dia da semana, santificá-lo conforme o mandamento, parar, cessar suas obras, parar tudo no sétimo dia, para adorá-lo, para ir para a sinagoga e para ir para casa, para a sua igreja. Tá mandando? Tá falando isso aqui? Não. Aí olha o verso 17 aqui de João 15. O que eu lhes ordeno é isto. Opa! Opa, opa, opa! Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha como isso é interessante, como a Bíblia é interessante. Jesus, antes de partir, disse para os seus discípulos, olha, vão, né, preguem esse evangelho, batize os seus discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, o que foi que Jesus ordenou? Ali em Mateus 22, nós já falamos o que ele ordenou. Amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo como a nós mesmos. E aí, o que ele diz aqui no verso 17? O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Quando Jesus fala em termos de lei, de mandamentos aqui, ele está preocupado com o que mesmo? Ele está preocupadíssimo com a falta de amor, a ausência de amor. Não só entre as pessoas do mundo, porque isso é natural, mas entre os seus. A ausência de amor, primeiro com relação a Deus, amor verdadeiro, leal, sincero, íntegro, honesto, e depois em relação ao próximo. Ele estava preocupado com a ausência de amor. Era esta a preocupação maior de Jesus, quando ele falava acerca de mandamentos. O povo de Deus que guarda os mandamentos e a fé de Jesus, que guardará os mandamentos e a fé em Jesus, veja, guardar mandamentos e guardar fé em Jesus Cristo. É em Jesus. Não é por si mesmo, como se você tivesse poder de guardar os mandamentos de Deus. E guardar significa guardar, não significa transgredir, ou guardar aqui, depois transgredir ali, guardar esse, mas não guardar aquele, ou então, numa determinada circunstância, você deixar de guardar, mas depois lá na frente você volta a guardar. Guardar tem um sentido amplo, total, geral e restrito. Guardar é guardar. Guardar não é guardar mais ou menos. É por isso que o texto diz, guardar os mandamentos de Deus e a fé. Mas de que modo mesmo? De que modo você deve guardar os mandamentos de Deus e a fé? Em Jesus. Você tem que estar em Jesus, escondido em Jesus, em união mística, espiritual com Jesus. É assim que se guarda os mandamentos. Por quê? Porque Jesus guardou os mandamentos. Eu não dou conta de guardar os mandamentos, porque a Bíblia me diz isso. Olha, não há homem que não peque. E se alguém diz que não peca, ou seja, se alguém diz que, olha, eu consigo guardar todos os mandamentos, eu não transgrido nenhum mandamento, nenhuma lei, está mentindo e está fazendo de Deus mentiroso, porque Deus já disse o seguinte, não há homem que não peque. Eclesiastes 7:20, 1 Reis 8:46, 1 João 1, versos 8 a 10. Não há homem que não peque. Então não há homem que guarde todos os mandamentos, todas as leis de modo perfeito. Não há. Mas de que modo o povo de Deus dos últimos dias, que passará pela perseguição da besta e do anticristo, guardará os mandamentos de Deus? E a fé?
Guardar os mandamentos e a fé em Jesus. E o que significam os mandamentos de Deus nesse contexto, no qual nós estamos começando a entrar agora. Nós estamos começando, veja, nós estamos entrando num período de afunilamento moral, espiritual do mundo. Aqui mesmo no nosso país já não nos é permitido uma série de coisas, falar abertamente sobre muitas coisas. Não há liberdade mais em relação a muitas coisas, como havia antes, não há. Isso vai se afunilar cada vez mais. Então, quando o Apocalipse fala de guardar mandamentos e a fé, mas em Jesus, não tem lei, não tem ordem para se guardar sábado do 7º dia. Não há isso, meus irmãos. Não há isso, não há isso. Como é que o povo de Deus dos últimos dias, então, será reconhecido por guardar sábado? Como diz Ellen White aqui, que é o muro de separação. Muro de separação. Quer dizer que então, segundo Ellen White, o povo adventista é a guarda do sábado. Por isso é que eu estou dizendo para vocês, olha, prestem atenção. Eu estou aqui como que João Batista falando no deserto. Prestem atenção, vocês que assim pensam como Ellen White, de que o sábado é o muro de separação, é o fator que une os corações dos filhos de Deus, especialmente agora nos últimos dias, vocês serão decepcionados mais uma vez. Escutem o que esse profeta de Deus, esse mendigo aqui está falando. Escutem o que esse João ninguém aqui está falando para vocês, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando e mostrando a Bíblia para vocês. Não estou elucubrando nem distorcendo a palavra. Vejam o que está escrito em João capítulo 3, verso 35, meus irmãos. Olha isso. João capítulo 3, verso 35 diz o quê? Deixa eu ver se é esse filho, se é esse... É 13, tá? Não é 3. 13:35 do Evangelho de João. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Não no que Ellen White diz, meu querido irmão. Não no que Ellen White diz. Esqueça isso aqui. Preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção nesse livro aqui. Esse livro é o que interessa. A verdade não está aqui. A verdade não está aqui, a verdade está aqui. Olha só o que João 13:35 diz. Nisto, presta atenção. Nisto o quê, pelo amor de Deus? Nisto o quê? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nossa, isso aqui deve ser tremendo. Se Jesus dissesse, se eu me encontrasse com o Senhor Jesus aqui agora, e Jesus estivesse falando comigo agora, o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus se dignasse a falar com esse miserável homem que eu sou, eu abaixaria minha cabeça, levantaria as antenas do meu entendimento para ouvir o que ele diz, quando ele diz o seguinte: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. O que, Senhor? O que, Senhor, mesmo? O que, Senhor, fará com que o mundo inteiro, inclusive os adoradores da besta, do anticristo, reconhecerão que eu sou seu discípulo de verdade, Senhor, não sou um falso discípulo? O que mesmo, Senhor? Seria a guarda do sábado, Senhor? Ou a guarda de qualquer outra ordenança? O que mesmo, Senhor, fará com que eu seja conhecido como seu discípulo verdadeiro? O que a palavra de Deus mesmo diz? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros. Eu preciso encerrar esse vídeo, porque já ficou longo demais. Mas você que já me assistiu até agora, pode me assistir mais um minutinho. Quer dizer que o grande sinal, quer dizer que o muro de separação entre o mundo reconhecer que eu sou discípulo de Jesus ou não, é o que mesmo? É o amor uns aos outros.
Deus é o nosso outro maior, né? E o nosso outro mais próximo de nós. Porque está conosco todos os dias, como disse Jesus. Estou com vocês todos os dias. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador e Ele estará com vocês para sempre. Então Deus é o nosso outro maior. Jesus estava preocupado, era com isso. Tem adventista do sétimo dia aqui que acha que eu odeio o povo adventista. Porque eu sou muito crítico. Eu sou muito ácido nas minhas críticas. Sou muito contundente. Sou muito eloquente. Né? Sou sanguíneo, às vezes colérico. Na forma como eu me expresso aqui, muitas vezes. Mas engana-se quem pensa que eu faço o que eu faço aqui, direcionado ao povo adventista, por ódio. Eu queria que pelo menos os meus irmãos que me conheceram, pelo menos esses que me conheceram, que se relacionaram comigo de um modo mais próximo, mais íntimo, descobrissem essas verdades aqui que eu estou procurando revelar a todos os irmãos adventistas. Eu queria que pelo menos esses acordassem para o que a palavra de Deus diz e não para o que diz essa falsa profetisa aqui, ó, Ellen White. Eu queria que os meus irmãos, pelo menos aqueles que me conheceram, pelo menos aqueles que eu conheci e os recebi como meus irmãos e amigos, com quem eu tive uma relação mais próxima, pelo menos esses. Eu não faço por ódio o que eu faço aqui. E através desse canal, eu conheci mais irmãos adventistas e fiz mais amizade com os irmãos adventistas do que quando eu estive dentro da igreja durante os meus 26 anos. Podem crer nisso que eu estou falando, porque isso é verdade. Hoje, eu tenho muitos amigos que são eu posso chamar de irmãos, dentro da igreja adventista, graças a o que eu estou fazendo nesse canal. Eu não estou aqui para desvirtuar a fé de nenhum irmão adventista. Eu estou simplesmente tentando mostrar-lhes aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos observar como sendo verdade, ou verdades absolutas. E não aquilo que não significa mais nada para nós. Sábado é lei? Foi lei, fez parte lá das tábuas. Aquele ministério de Moisés, gravado em tábuas de pedra, de um e de outro lado, porque a Bíblia diz que as tábuas eram gravadas de ambos os lados. Aquele ministério foi chamado de Ministério da Morte por Paulo. Ministério da Morte. Significa dizer que todas as ordenanças morais foram abolidas e que nós cristãos devemos viver de forma libertina? Não, não significa isso. Então, se os mandamentos considerados morais não foram abolidos, se esses princípios morais contidos naquele grande código legal, mosaico, não foram abolidos, os códigos morais, então eu devo guardar o sábado. Desde quando o sábado é mandamento moral, meu irmão? Só na cabeça do adventista. Sábado sempre foi um mandamento litúrgico que tinha relação com a liturgia do povo de Israel, com a adoração do povo de Israel. Mas e que Deus, por conta da corrupção do seu próprio povo, da rebeldia do seu próprio povo, disse que faria cessar. Deus faria cessar essas cerimônias. Por conta do que mesmo? Da desobediência do povo. Deus não disse que faria cessar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não disse que faria cessar o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão.
Deus não disse que faria cessar o mandamento de não adorar imagens e semelhanças dele. Deus não disse que faria cessar isso. Deus não disse que faria cessar o mandamento que ordena nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. Deus não disse que faria cessar esse mandamento. Deus não disse que faria cessar o mandamento não matarás. Deus não disse que faria cessar o mandamento não adulterarás. Deus não disse isso. Deus não disse que faria cessar o mandamento de não furtarás. Deus também não disse não proferir falso testemunho. Deus também não disse que faria cessar esse mandamento. Assim como também Deus não disse que faria cessar o mandamento de não cobiçar nada do seu próximo. Deus também não disse que faria cessar esse mandamento. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, Deus disse que faria cessar as festas anuais, luas novas e sábados, por conta da rebeldia do seu povo em relação a esses mandamentos, a essas ordenanças. Deus disse, está lá em Oséias, capítulo 2, verso 11. E aí, meu irmão adventista, você vai fazer o quê? Jesus não ordenou a guarda do sábado. Nenhum apóstolo ordenou a guarda do sábado. Não há essa ordenança ipsis literis aqui no Novo Testamento, a não ser que você distorça os textos que aqui estão. Não há isso, meu irmão. Não há isso, meu irmão. Para com essa história de achar que o sábado será muro de separação. Diante disso, né? Só a igreja adventista, porque é assim que ela pensa, é assim que ela age, é assim que ela propaga para o mundo inteiro as suas crenças. Só a igreja adventista e aqueles que fizerem parte da igreja serão salvos. Já pensou nisso? Guardando os sábados, porque serão selados. Só eles. Para com isso, meu irmão. Você que desconhece a graça de Jesus, que nos alcança por meio da nossa fé, não por obras da lei. Tá bom. Se essas leis gravadas em tábuas de pedra foram chamadas por ministério da morte pelo apóstolo Paulo, e os princípios morais estão aqui dentro de mim. Sabe por que eles estão dentro de mim aqui agora? Eu não preciso de tábuas de pedra contendo mandamentos para me guiar. Eu não preciso de sábado. Eu não preciso de sábado para ser considerado discípulo de Jesus, filho de Deus de verdade. Por que não? Porque o Espírito Santo habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso de nada disso aqui, ó, de leis gravadas em tábuas de pedra, porque o Espírito Santo é que me guia. Isso não significa que que eu agora tenho liberdade para pecar. Não é isso não, o Espírito Santo não me deixa. Quando eu peco em desobediência ao Espírito, é a minha carne, não sou eu. É Paulo que diz isso em Romanos 7, meu irmão. Versos 17 e verso 20. Romanos 7, do 16 ao 20, depois você leia lá. Então, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não preciso de tábuas da lei para ser servo de Deus, para ser discípulo de Jesus verdadeiro. O sábado agora, ele encontrou seu cumprimento, veja, aquilo para o qual apontava o sábado, encontrou seu cumprimento naquilo que Jesus com tudo aquilo que Jesus nos agraciou com a sua vida, morte e ressurreição e intercessão agora nos céus. O sábado se cumpre aí, porque o sábado nos direciona, o sábado direcionava o povo de Israel, enquanto mandamento, direcionava o povo de Israel para aquilo que o Messias faria, ou seja, o descanso eterno. Quem crê já entra no descanso de Deus. Não é necessário observar o sétimo dia, mas um outro dia agora é necessário observar. Que dia? Hoje. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não o sétimo dia, mas hoje. Pense nisso, meu irmão. Eu vou encerrando aqui, rogando as bênçãos de Jesus sobre a vida de você que assistiu esse vídeo até esse instante. É em nome de Jesus que eu rogo esta bênção sobre você. Amém.